Bem-vindo à imersão dos molhos que marca pratos que vende. Vem aprender a executar os molhos, aprender o segredo por trás desses molhos, que vão deixar teus pratos inesquecíveis. Eu tenho certeza que isso vai fazer o seu cliente voltar para você e pedindo mais. Eu sou o Chef Laurent, Laurence Faudot, conhecido como Chef Laurent no Brasil. 25 anos na Escola Laurent ensinando, 50 anos de barriga no fogão. E minha paixão é molhos. A minha missão aqui é trazer para você conhecimento que vão fazer da tua cozinha ser mais atrativa, mais produtiva, mais lucrativa, independente da cozinha que você quer executar. Mais simples ou mais sofisticado. E agora, então, numa hora dessa, escreva para mim aqui embaixo se você é um profissional, da onde você é, nesse país grande, continental como o Brasil, se você é um apaixonado de cozinha, escreva para mim aqui embaixo. Uma das primeiras coisas que eu quero dividir com você, deixando bem claro, que cozinha não é arte, como muito se fala por aí. Pode ter uma expressão artística, mas antes de tudo, estamos falando de ciência aplicada. Lembrando que nós não somos cientistas, nós somos cozinheiros. É algo importante, pessoal, que sempre o meu mestre da aprendizagem falava, é saber fazer e fazer saber. Savoir-faire et faire savoir. Nessa aula você vai aprender a transformar cada prato em experiência marcante. Como executar um molho de qualidade lucrativo no seu cardápio e como surpreender o paladar do seu cliente. Essa aula é para você que quer trazer mais identidade nos seus pratos, precisa aumentar cada vez mais o conhecimento na sua cozinha e nos seus colaboradores, e para você que busca sempre se aprimorar no conhecimento dos molhos e nas suas aplicações diversas. Nessa aula você vai aprender como um molho pode transformar teu prato em diversas aplicações para seu cardápio. O molho traz vida, personalidade, identidade no teu prato e para você. Vai fazer você a ser reconhecido pelo teu trabalho graças a uma boa execução de um molho. Você pode estar pensando, esse chefe com esse sotaque ainda muito presente e carregado, vai falar de molhos. Esses molhos devem ser muito complicados, muito difíceis de execução, fora da realidade, ingredientes caros, poucos acessíveis para mim. Todos pensam que a cozinha francesa é algo inatingível, de sofisticação. E não é. Estamos falando da escola francesa. A escola francesa é justamente refletir, saber usar o produto que está na sua disposição, mas aplicando um gestual, uma técnica de uma forma adequada para fazer o diferencial para teu cliente. Nós não estamos aqui para falar de comida cara, estamos aqui para falar de sabor, independentemente da cozinha que se for executado, uma cozinha simples ou sofisticada. E da mesma forma que eu tive a chance de ter grandes profissionais e chefes de renomes que não só me ensinaram a cozinhar, mas também a me posicionar na minha vida profissional e pessoal, eu, pessoalmente, ajudei na formação de alguns elementos aqui que hoje são mais conhecidos que eu. E daí? Não tem aquele ditado? O bom aluno tem que ser melhor que o professor? Então, eu tive realmente essa oportunidade, essa chance de ter jovens cozinheiros que chegaram perto de mim, que eu ajudei na formação ou na complementação da formação dele. Desses chefes que hoje em dia estão aqui no mercado, fazendo um belíssimo trabalho, né? O Filipe Miaco, em Curitiba, o Rodrigo Oliveira, o Nildo Rocha, o Ravi Leite, o Celso Freira e o
tantos outros por aí, né? O Ricardo Filizola, que tem um buffet em Curitiba. Enfim, são tantos que me esqueço talvez de alguns nomes, mas por favor, escreva aqui embaixo só para me lembrar de você. Agora, antes de continuar essa aula, onde vocês vão aprender a executar molhos que marca e pratos que vende, eu gostaria que você ouvisse um pouco dos meus alunos. Escuta o depoimento do meu aluno Matheus, dono de um buffet com a mãe dele, e já dobrou o faturamento. Melhora muito a qualidade do produto que se oferece, porque o que a gente aprende aqui é uma forma de fazer, igual eu já falei algumas vezes, nunca é receita, sempre é a forma de pensar. E isso você consegue expandir de uma maneira, não tem como parar isso mais. Você começa a pensar, e você sempre está melhorando a qualidade do produto e serviço. Eu devo te falar que em questão de 15 meses o meu faturamento dobrou. Dobrou. Escuta a minha aluna Adriana, que veio aqui assimilar técnica, e com isso acabou levando na sua operação para baixar custo e um melhor desenvolvimento operacional. De um molho você faz outro, do outro você termina uma carne, daqui você vai para uma salada. Então, um único preparo você tem várias utilizações. Isso daí para mim é fantástico. Ele me ensinou muita técnica. Então, o que aconteceu com o meu restaurante? Eu ganhei qualidade e reduzi compras. Então eu aumentei a produtividade, aumentei o meu leque. E se você já estudou e já trabalha na gastronomia, escuta o depoimento da Elisete, que saiu daqui já para abrir um bistrô. Existem coisas, minúcias, dia a dia de uma cozinha profissional que eu não tinha a mínima noção. E aqui com o Lohan, a gente, além de tudo, porque não é uma escola de receitas, isso é bobagem. É uma escola de treinamento, é uma escola que vai muito além. E principalmente o gerenciamento de uma cozinha, o não desperdício do alimento. E isso tudo foi um grande diferencial e eu acho que vai ser um grande diferencial na minha cozinha profissional, sem dúvida nenhuma. E se você é um entusiasta ou apaixonado de gastronomia, ouça o depoimento do Ricardo e do Marcelo, como eles levaram a gastronomia na sua vida do dia a dia. Quando você aprende a fazer base, você não aprende a fazer um prato, você aprende a fazer um universo de pratos. Chefe Lohan, ele faz o preparo e ele diz, dessa base você pode desenvolver o que você quiser. Basta você criar. E se você não me conhece, eu vou contar para você como nasceu a minha paixão e especialização no mundo dos molhos. Um dos primeiros trabalhos que eu tive na minha vida profissional, com 15 anos de idade, foi passar um molho. Jamais vou esquecer isso aqui. O chefe, na época, pegou minha mão e olhou assim e falou: "Você vai longe." Eu não sabia se eu ia longe da França ou longe da profissão. Mas uma coisa é certa, que eu fui longe dentro do mundo dos molhos, eu tenho certeza disso. Nessa jornada de vida na cozinha, nas cozinhas, começou, obviamente, na França. O meu primeiro chefe, que hoje ainda está aqui nesse mundo, Yvon Garnier, me mostrou realmente, me cativou, na verdade, em relação à beleza da execução de um trabalho. Depois, com um chefe que até hoje eu me comunico também, que é o Monsieur Guérin. Ele me levou no restaurante dele, que nos permitiu de ter um destaque com uma estrela Michelin em pouco tempo, menos de 8 meses. Ele me abriu as portas para ir num grande chefe, Michel Guérard, conhecido como o pai da nouvelle cuisine française, aonde se pensa justamente a apurar mais os conhecimentos e as execuções com molhos mais leves, mais saborosos, que se destaca. Depois eu vou para Bordeaux, restaurante com um jovem chefe. Ganhamos uma estrela Michelin, aonde com 19 anos eu sou sous-chefe. Certamente não tinha muito. E ganho uma estrela Michelin junto com ele. E ali vem, eu diria, o convite para entrar no grande dos grandes, Paul Bocuse. E a minha vinda aqui nesse país foi para ser projetada no último andar do Hotel Meridian, no Rio de Janeiro, 37º andar, com, obviamente, a responsabilidade de ter um nome Paul Bocuse na sua frente.
Cheguei como sous-chefe, depois o chefe foi afastado, eu tive que assumir. Não que eu queria, foi sim senhor, quando o senhor Paul Bocuse definiu que eu tinha que ficar para assumir com menos de 24 anos o restaurante. E ali teve um reconhecimento da clientela muito rápido e me envolvendo com os produtos locais. Não é? O meu envolvimento com os produtos locais aqui no Brasil não foi premeditada, foi uma coisa natural devido à minha formação, que era sempre valorizar o produto aonde você atua. E logo fomos destacados como o melhor restaurante do Brasil, com todas as estrelas que merecia. Não havia o Michelin, mas era o 4 rodas, que para mim era tão importante quanto o Michelin, mas de uma forma na geografia nacional. Depois eu tive o restaurante Laurent, deu uma continuidade no Rio de Janeiro também, durante 5 anos. Depois vimos para São Paulo, em 91, para abrir o Laurent, que também logo se destaca no cenário da gastronomia. Mas depois de alguns anos com o restaurante, defini que eu queria aprofundar o que eu mais gosto, que é ensinar, compartilhar, formar pessoas independentemente da sua origem social e de compartilhar com vocês para melhorar a cozinha no Brasil inteiro como um todo, independentemente da definição do seu cardápio, seja sofisticado ou de simplicidade. Então, quando você tem essa paixão pela cozinha, eu acho que tem por obrigação não guardar isso para si e compartilhar para melhorar o mercado como um todo. E como vocês já ouviram, eu já fui aluno, empreendedor, empresário, teve um reconhecimento grande de todos os meios de comunicação, mas, além de tudo, recebendo prêmios nacionais e internacionais para o meu trabalho, mas, antes de tudo, sou cozinheiro. Se vocês querem atingir um padrão de qualidade na sua cozinha, você precisa otimizar os processos nas suas preparações. O que quer dizer isso? Vamos abordar já quando se trata dos molhos manha. Isso é fundamental para você ter um resultado desejado. Os molhos manha, na nomenclatura da cozinha francesa, mãe de todas as grandes cozinhas, vamos dizer, da expressão de cultura ocidental, são a espanhola, o velouté, bechamel, molho tomate e a holandesa. Só que eu, pessoalmente, depois de 50 anos, barriga no fogão, eu tenho uns passos que foi desenvolvido no nosso trabalho que vou lhe ensinar para chegar num padrão desejado de qualidade e principalmente ressarcir uma coisa dentro dos seus molhos que se chama sabor. O sabor é fundamental. Então, existe uma forma de execução desses molhos que eu faço questão de mostrar para vocês. E aí, pessoal, nós vamos falar de um molho bem específico, conhecido, eu diria, de uma forma popular, na boca do povo, né? O bechamel. Às vezes chamado de molho branco aqui no Brasil, né? Esse bechamel, meu Deus, o que eles fizeram com esse bechamel, né? Coitado do bechamel. Se transformou num molho com mera manteiga, farinha e leite. E nunca foi isso. Então, eu vou mostrar para vocês, ressarcir o que é o bechamel. Não sou eu que estou falando. Está escrito lá atrás, não é? No Guia do Escoffier, se você pega o molho bechamel, tem uma página do livro falando do bechamel. E aí, para ter um molho bechamel executado de uma forma popular, eu diria, as pessoas usam manteiga, farinha e leite. E até entende que por uma questão de velocidade, de produção, para ter um resultado muito rápido, se limite a fazer essa execução. Mas elas esquecem que para ter um molho saboroso, talvez exista outro caminho. E esse caminho que eu vou mostrar para vocês, para ter
um molho bechamel executado tão rápido quanto aquela forma que eu diria inadequado, e vão ter um resultado muito melhor, mas para isso preciso usar o velouté, uma técnica que eu desenvolvi aqui na escola. E agora vamos na execução do bechamel do Chef Laurent. Os ingredientes que vão entrar na construção do molho bechamel: a tocinho de porco defumado, que é facultativo, na verdade, você não tem obrigação de colocar, né? Eu pessoalmente coloco por uma questão de sabor a mais, né? Mas não é obrigado a colocar. O velouté, essa composição do meu velouté, que é um velouté de frango, aonde já teve a guarnição aromática, portanto já teve cebola, teve alho poró, teve salsão, nada de cenoura, nada de pigmentação, o leite e creme de leite, noz moscada, sal, pimenta. Lembrando que não entra queijo no bechamel. Portanto, juntando esses elementos, é um processo de assemblagem, uma construção muito rápida, eu vou conseguir meu bechamel em menos de 10 minutos. Aqui, meu tocinho de porco defumada, que eu pessoalmente gosto bastante. Eu deixo ela tostar. Acabei de dar uma leve douradinha na minha tocinha de porco defumada, para soltar um pouco mais do sabor, não é? E agora vou acrescentar o velouté. O leite. Aí sim, o leite, não tem como fugir. Misturando bem todos os elementos. Nesse caso, para quem quer matar uma saudade, pode pegar uma cebola, fazer ela piquer com um cravo e colocar para cozinhar. Mas, sinceramente, não precisa. Meu velouté já está temperado com todos esses elementos quando ele foi preparado. Portanto, é facultativo. Mas se você se sente confortável com isso, ok. Ponho uma cebola piquer com cravo ou simplesmente só um cravo. Após ter misturado meu velouté com leite, agora eu vou esperar chegar num leve ponto de fervura antes de acrescentar o último elemento, que é o creme de leite. E depois, sim, tempera, sal e noz moscada. Gente, depois de 5 minutos, fogo médio, tá? Começa o borbulho do velouté com leite, obviamente que ainda não é o bechamel, porque está faltando algo que vai entrar nesse momento, que é o creme de leite. Lembrando que antigamente o bechamel era só leite, né? Com roux que cozinhava 6 a 12 horas, né? Com osso internamente, para ter realmente colágeno, essas coisas todas. Mas é bom lembrar que hoje em dia, para encurtar esse processo, eu me baseio em cima de um velouté. Agora, para compensar a falta de gordura que havia nos leites lá no passado, entramos com creme de leite justamente para dar esse equilíbrio. Ferveu, creme. E a partir do momento que eu entro com creme, eu vou de novo deixar cozinhar uns 5 minutinhos, né? No máximo, eu diria 10 minutos, se vocês quiserem. Mas com 5 minutos já será o suficiente para ter meu bechamel pronto. Compensando com os temperos, noz moscada,
a gosto. E sal e pimenta. Agora eu vou deixar ferver e já estou com o bechamel pronto. E aí, pessoal, menos de 10 minutos, meu bechamel está pronto, saboroso, brilhoso, como deve. Pronto para uma aplicação que eu vou te mostrar agora, que é chamado gratin de macaroni. Eles falam isso lá na cidade de Lyon. Aqui eu vou dizer para vocês, vamos chamar o gratin de pena. O ideal é usar um pena para fazer esse gratin de massa. É um prato extremamente versátil que pode se aplicar em qualquer cardápio de um restaurante, uma conotação mais simples ou até um pouco mais sofisticada, não vejo problema nenhum. Um belo acompanhamento, pode ser como uma entrada, inclusive, mas e agrada, além de tudo, todos os membros de uma família. Isso também é muito importante. Então, vamos lá, essa aplicação muito simples e um resultado garantido. Para a execução do meu gratin de pena, gratin de macaroni, como eu falo lá na França, eu tenho alguns elementos aqui importantes. Aqui, 150 gramas de pena, pela quantidade do bechamel que eu executei para vocês. Bastante água, a água tem que ferver, com sal, sempre com sal grosso, né? Por que sal grosso? Porque é comprovado que o sal grosso dilua mais rápido que o sal fino num líquido. Lembrando, gente, que sal vem da questão da palavra do salário. Então, tem que saber usar de uma forma adequada o sal, não é? Uma assadeira, na qual eu vou esfregar um dente de alho, na verdade, metade de um dente de alho, né? Só esfregando. E nós vamos finalizar esse gratin de pena agora. Minha água fervendo, vocês estão vendo que aqui minha panela está em cima de uma chapa. Eu poderia, de fato, fazer numa boca direto, não tem problema, tá? Vale um na chapa, um na boca. Água fervendo, e aí eu vou entrar com pena, água salgada, não esquece. E vou retirar ela ao dente, para se misturar ao molho bechamel. Primeira coisa, vou retirar, você lembra daquele tocinho de porco defumado? Vou retirar ela e guardo. Esse molho bechamel que aqui vai entrar num bowl. Ele todo. E ficar guardando aqui o pena. Vou retirar o pena com a minha espumadeira, sem água, obviamente, né? Vamos deixar cozinhar um pouquinho mais para chegar no ponto desejado. A cocção do pena, o tempo, são 2/3 do que geralmente é indicado, seja qual for a marca, para ele chegar no ponto al dente antes de entrar no molho bechamel. Agora, retirando o meu pena, olha só, gente, al dente, tá? Ele vai se juntar ao molho bechamel quente ainda, né? E, obviamente, continua a cocção ao contato do molho bechamel. E vou misturar todos os elementos. Vou esperar um pouquinho, uns 5 minutos, o tempo necessário para meu pena absorver uma parte do molho bechamel antes de entrar na forma aonde ele vai ser finalizado para entrar no forno uma temperatura de 160 graus durante uns 15 minutos. Se quiser, para ajudar no gratinar do meu gratin de pena, eu vou entrar com um queijo que pode ser parmesão, pode ser gruyère ou emmental. A princípio,
A receita original é Gruyère, mas ok, pode usar qualquer um dos 3 para ajudar a gratinar seu gratin de penne no forno a 160 graus. Importante, gente, também nessa receita, que ela pode ser pré-preparado com 1 ou 2 dias de antecedência. Por experiência própria, você pegar um gratin que ficou descansando durante 24 horas ou 48 horas na geladeira, depois de estar pronto, você tira da geladeira, vai para o forno, 160 graus, vai deixar mais tempo, obviamente, uns 15 a 20 minutos, para ela gratinar. Portanto, de novo, otimiza uma operação para oferecer ao teu cliente um padrão de qualidade. Aqui, não vou perder o tocinho, que volto por cima. E agora, polvilhando com um pouquinho do parmesão ou emmental ou gruyère para ajudar meu gratin a ficar mais bem gratinado. 50 gramas é o suficiente. E aí, pessoal, meu gratin de macaroni ficou 2 horas descansando. Olha a diferença. Ele acabou absorvendo o molho bechamel e está pronto para ir para o forno. Lembrando que isso pode ser feito da forma que eu estou falando para vocês, descansando 2 horas. Mas poderia ter deixado ele descansar 24 horas na geladeira até 48 horas e retirar da geladeira e ir direto no forno, sem problema nenhum, numa temperatura de 160 graus. Vamos colocar no forno agora. E aqui o gratin de macaroni, lindo, pronto, belíssimo. Ali ele gratinou de uma forma uniforme e o interessante justamente é esse contraste entre o crocante, a acidez do queijo e o cremoso desse penne e que está cozida. Não é? Lembra-se que ele entrou al dente, mas ele está no ponto. Bon appétit! Já vou comer. Na cozinha clássica francesa, nós temos vários molhos mães com infinitas aplicações. E aqui vocês tiveram uma pequena fração do que pode acontecer na cozinha de você. E com as técnicas que você aprendeu aqui, você consegue fazer molhos marcantes e pratos que vendem. E o mais importante, vão fazer teus clientes voltar e pedindo mais. E por isso que eu queria convidar você que quer deixar um sorriso na cara do cliente com a satisfação de querer voltar. E para você que quer deixar a sua cozinha mais atrativa, mais produtiva e mais lucrativa. É uma honra de convidar você para participar na Jornada dos Molhos com o Chef Laurent. Mas, chefe, o que eu vou aprender nessa jornada? Para construir seus molhos com identidade, a sua jornada começa com os caldos. E nesse modo, vou compartilhar com você o meu segredo, como eu faço meus caldos. Caldos que me ajudaram a criar e a construir meus molhos marcantes. Você vai aprender todas as minhas técnicas de preparo. Vocês vão aprender, primeiro, com os caldos básicos, essencial para começar a pensar, a executar os molhos. Primeiro para um caldo de carne, translúcida, saborosa, com aromas, com colágeno, para ir para o caminho da demi-glace. A demi-glace que vocês vão poder aproveitar e apropriada a muitos pratos com a proteína animal presente. O caldo de frango, para ir para um velouté de frango, e um molho de frango, o molho supremo. O caldo de peixe, para molho de peixe, chamado alemanda.
Aprender a executar de uma forma adequada um caldo de frango, um caldo de peixe, um caldo de crustáceo é o caminho certo para ter um molho com sabor marcante, que vai ser importante na composição dos teus pratos. Além disso, você vai aprender a executar molhos marcantes de destaque dentro da cozinha clássica francesa. Molhos como uma demi-glace, um bordelaise, um molho de peixe chamado allemande, um molho de frango chamado suprême, um molho de crustáceo chamado américaine ou armoricaine, o molho tomate concassé, o molho bechamel e, na composição de alguns molhos, alguns veloutés que são muito importantes para a construção de molhos que não requer só um conceito de redução que justamente encarece muitas vezes o custo final do teu prato a ser oferecido ao teu cliente. Para trazer uma diferenciação nas tuas entradas, na tua salada, você vai aprender molhos emulsionados a frio, como vinagrete à lyonesa, vinagrete à base de redução de suco de laranja, de abacaxi ou maracujá, maionese, tartare, gribiche. Tudo isso vai dar uma diferença notória no que você for oferecer no teu cardápio, no teu menu. Você vai poder aprimorar métodos de cocção, dominar a temperatura, métodos de redução adequados, buscar as texturas certas, o brilho certo do seu molho, além do sabor, obviamente. E você vai receber todas as apostilas com fichas técnicas, receita e todo mundo prepara. E você que completar essa jornada comigo vai ganhar um certificado do Chef Laurent. Quando esse curso vai ser entregue? O curso foi gravado em vídeo aula, alta definição e já está à disposição. Assim que comprar, você vai ter acesso aos principais módulos. E depois dos 7 dias, a jornada vai ser liberada, a jornada dos molhos. Você vai ter acesso durante 12 meses para poder estudar, praticar, refletir em cima de tudo que você vai receber de indicações e conhecimento. Além de todo esse conteúdo, do passo a passo e do toque do chefe, vocês vão ganhar uns bônus exclusivos. Bônus número 1, 5 receitas exclusivas em vídeo para utilizar os molhos que você aprendeu em pratos que você poderá aplicar e executar na sua cozinha. Esse bônus tem um valor de R$ 397, mas para você que se inscreveu na Jornada dos Molhos, vai sair de graça. Bônus número 2, somente para os 20 primeiros alunos que forem entrar na jornada. Teremos uma sessão de mentoria online em grupo. Você já pensou uma hora tirar suas dúvidas diretamente comigo? Volto a repetir, gente. Só para os 20 primeiros. Esse bônus não tem preço. Antes de falar o valor do curso e como você vai fazer para poder se inscrever, eu tenho algumas perguntas para te fazer. E quanto tempo você acha que você levaria para aprender a fazer os caldos, molhos, redução, técnicas, se tivesse que aprender a fazer sozinho? E quanto desperdício de dinheiro você teve para encontrar alguma solução para deixar teus pratos mais atrativos e mais saborosos? E quantos clientes estaria conquistando hoje se tivesse no teu trabalho, no teu menu, um molho memorável? O quanto se poderia melhorar o trabalho dos seus colaboradores na sua cozinha, da sua equipe, se você tivesse como passar, ensinar, compartilhar todo esse conhecimento, melhorando a produtividade e tudo que for oferecido para a sua clientela. E ao final, qual será o valor da jornada? Se você ligar hoje na minha escola e perguntar o valor do curso do Universo dos Molhos, ele é de R$ 4.770, mas aqui não vai ser esse valor. As vagas desse curso, a Jornada dos Molhos, será aberta hoje ao valor de R$ 1.997. Mas o valor para essa turma não vai ser esse valor. Você vai poder adquirir o curso A Jornada dos Molhos com 60% de desconto. Ou seja, você vai adquirir A Jornada dos Molhos de 1997 por 12 vezes de R$ 82,43 ou
797 à vista. Mentoria em grupo pelos 20 primeiros inscritos. Esse valor é válido por tempo limitadíssimo. Eu gostaria de pedir para a minha equipe de colocar aqui embaixo o link de compras. Não perca mais tempo. Mas olha só, depois de você ter ouvido tudo isso, tem 3 opções. A primeira é fingir que você não ouviu nada e vai continuar a bater cabeça. A segunda opção é continuar a querer aprender sozinho, deixando de conquistar novos clientes em cada prato que você for oferecer. E a terceira opção é você entrar comigo nessa jornada e vai transformar a sua cozinha em algo mais atrativo, mais produtivo e mais lucrativo. Quer entrar na jornada dos molhos comigo? Clica aqui e vamos junto. Au revoir.